Graça e paz. Bom dia a todos. Graça e paz, bom dia a você que nos assiste pela internet também. Deus abençoe a sua vida. Diante de tudo que vimos, ouvimos, tudo que presenciamos nesta manhã, é redundante, mas eu quero dizer uma coisa. Deus está aqui. Deus está aqui, amém? E é bom perceber isso. A presença de Deus. Deus está aqui. A gente canta, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir, Ele está aqui. Você concorda com isso? Às vezes a gente ouve falar, Deus está aqui, e a gente concorda, diz amém, mas é como se fosse quase que um clichê evangélico. E a gente não para observar a profundidade dessa frase, Deus está aqui. A presença de Deus. A importantíssima grandeza, honra, que é perceber a presença de Deus em nosso meio. É algo óbvio? É claro que é. Deus está em nosso meio é algo óbvio. A gente estuda na EBD que os grandes atributos de Deus, e a gente percebe que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos. E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Na teologia ainda, isso se subdivide em duas ideias, que é a transcendência e a imanência de Deus. Não escapa nenhum lugar, nenhuma molécula, nenhuma célula, nenhum átomo escapa da presença de Deus. Então Deus está em todo lugar. Nós sabemos disso, nós concordamos com isso. Como cristãos que nós somos, pela nossa fé, nós acreditamos nisso sim. Deus ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas a questão não é saber se Deus ele está em todos os lugares. A questão é saber se nós percebemos a presença dEle. Se nós sentimos essa presença dEle. A questão é se nós percebemos o direcionamento de Deus em nosso favor. E sabe, é possível passar uma vida inteira, percorrer longos anos, chegar à morte e nunca perceber a presença de Deus, mesmo Ele estando em todos os lugares. É possível isso. É possível a gente não perceber a profundidade da riqueza e grandeza que é conhecer e saber que Deus está presente em todos os lugares. Então, a questão da presença de Deus não diz respeito à questão se Ele ou não está presente. Diz respeito à disponibilidade do seu coração. Se o seu coração está disponível, está favorável, está ligado, está buscando perceber a presença dEle. Se o seu coração estiver disponível. Mas nem sempre o nosso coração está disponível. E uma das coisas que gera muita distração em não perceber a presença de Deus é o nosso cotidiano. A gente corre todo o tempo, de um lado para o outro, vai no banco, paga a conta, volta para casa, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, e a gente tem muitas ocupações, e a gente tem um celular que fica mandando WhatsApp o dia todo para a gente, e a gente tem que ficar respondendo aqueles montes de mensagem, a gente tem nossa família para se preocupar, a gente tem conta no fim do mês para pagar, e o dinheiro está pouco, e a gente tem tantas ocupações, e a saúde não está muito bem, e a gente corre, vive uma vida completamente desequilibrada, e tudo isso
nos distrai e a gente acorda de manhã, já acorda ligado, já pensando em 1000 coisas a fazer e completa a nossa carreira ao final do dia com o sentimento de que não completou bem e no outro dia começa tudo de novo. E assim vão passando os dias, vão passando os anos. Quer ver uma coisa que a gente sempre fala no fim do ano? Quando chega em dezembro, normalmente a gente dá um estalo e diz, já acabou o ano? Parece que estava começando agora. E já é um outro ano novo que vamos comemorar? Como assim? O diabo está completamente interessado em criar distrações para você. Ele está inteiramente, ele se ocupa o tempo todo em te distrair. Para não fazer você perceber as coisas que estão ao teu redor e que a gente não para observar, porque com essas distrações a gente perdeu uma capacidade que é nossa e que a gente precisa exercitar, que se chama contemplação. Você é uma pessoa de contemplação? Como Deus tem trabalhado isso em você? Porque contemplar, a gente para observar a obra maravilhosa que é a criação de Deus. Tudo que Deus fez, as pessoas, as crianças, a natureza, o ar que nós respiramos, o céu, as estrelas. E se a gente contempla a criação, a gente se maravilha com essa criação. E se a gente se maravilhar com a criação, a gente vai se perguntar quem fez? E a gente lembra do Criador. E se a gente lembra que existe um Criador com tanta coisa maravilhosa criada, a gente começa a perceber a nossa pequenez. Como somos ínfimos diante de tanta coisa, diante do universo, por exemplo, diante de um planeta tão rico. E se a gente percebe essa pequenez, a gente também, em contrapartida, começa a observar a magnitude e grandeza de Deus. E a gente começa a se comparar. O salmista, ele diz isso muito bem, ele fala assim: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Está lá em Salmos 19. E outra coisa que ele observa, ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, esses montes enormes. Quem criou esses montes? E eu sou tão pequeno diante desses montes. Ora, quem fez esses montes, ele pode me socorrer. Então eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Contemplar é cair na real. Como ainda dizem alguns, é cair a ficha. Está bem ultrapassado isso, hein? Mas é isso, é a gente compreender, é saber a grandeza de Deus e a nossa pequenez e reconhecer isso. E a gente começar a louvar a Deus e agradecer. Tem uma música muito bonita que diz assim: na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço. E tem uma segunda parte que diz: em tudo vejo tuas mãos. Em tudo vejo o teu amor e te agradeço, porque tudo que existe, tu és o Senhor. A gente reconhece quem é Deus. E acontece uma coisa impressionante quando a gente tem essa relação.
A gente é obrigado a fazer uma coisa: a se quebrantar, a se humilhar, a reconhecer quem é Deus. E aí tem tudo a ver do que a gente quer falar agora. Abra sua Bíblia no Salmo 34. A gente está falando de presença de Deus. E é isso que a gente vai perceber nesse texto. Como passar uma vida toda e não perceber a presença de Deus, não sentir a presença de Deus? Salmos 34, versículo 18 e 19. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Qual a maneira de conquistar Deus e trazer Ele, a presença dEle, para perto da gente? Para a gente perceber essa gloriosa presença? Quebrantamento. Porque Deus não se aproxima de nós por aquilo que nós tentamos aparentar ser. Deus não se aproxima de nós pelo nosso rótulo. Deus não se aproxima de nós pelo grau de instrução. Deus não se aproxima de nós pelo nosso nível social, por aquilo que a gente tem. Não é assim que Deus nos enxerga. Isso fica muito claro quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Porque primeiro Israel queria um rei e escolheu ao modo de Israel. Mais bonito, mais forte, mais ágil, mais valente. Aquele que tinha todas as características, um currículo impecável para ser o rei de Israel, que foi Saul. E quando a gente lê a história, Saul saindo da presença de Deus, seu reinado tornou-se trágico. E aí Deus escolhe então um novo rei de Israel e manda Saul ir ungir esse novo rei de Israel. E Saul vai até Jessé e vai consultar os filhos de Jessé. E o primeiro que aparece é justamente Eliabe, um filho mais velho, mais forte. E aí, Samuel olha e pensa assim: ah, Senhor, deve ser esse. E o Senhor no seu coração diz alguma coisa muito interessante. Diz assim: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel 16. O Senhor não vê como o homem, não é os mesmos olhos. O Senhor vê o coração. Os olhos do Senhor penetram profundamente e olha: esse é meu filho. É ele que eu quero. E aí, dentre os filhos de Jessé, Davi nem estava ali. Davi estava cuidando do rebanho. Talvez porque era tão óbvio para Jessé e os irmãos. Não, Davi não, com certeza são um desses filhos aqui. Deixa Davi lá trabalhando, porque precisa de alguém cuidando do rebanho. Davi não, ele é pequeno. Ele é o mais ranziza de todos, mais fraquinho. E aí Deus escolhe justamente Davi, ainda uma criança, para ser o rei de Israel e unge aquele menino. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus entrou em Davi. É assim que Deus se observa, querido. Ele observa a disponibilidade do seu coração. E não aquilo que a gente tenta aparecer e demonstrar uns com os outros. Outro exemplo muito claro da presença de Deus
É quando Jesus estava passando, tinha uma multidão. E dentre aquele número, aquelas inúmeras pessoas, tinha um homem que ele até tinha uma posição elevada entre as pessoas. Ele tinha uma condição financeira boa, mas em seu coração tinha uma disponibilidade para perceber o Criador, para ver quem era Jesus. E ele queria conhecer Jesus. E dentre aquela multidão, ele não conseguia ver porque ele era pequeno. E você já identificou, era Zaqueu. E aí ele sobe de uma árvore, porque ele queria ver Jesus. Ele não era mais um curioso que estava ali. Ele não era um daqueles que queriam apenas ver o que vai acontecer. Ou estava ali porque todo mundo estava. A disposição do coração de Zaqueu é que foi diferente. E Jesus aproxima de Zaqueu. E o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso está lá em Lucas 19:5. Zaqueu, desce depressa. Percebe? Entre uma multidão, por que Jesus não falou isso com tantas outras pessoas? É porque numa multidão, às vezes é isso que acontece. São poucos os que estão de coração aberto para perceber e querer de verdade a presença de Deus, muito além das suas próprias necessidades, é porque quer um encontro verdadeiro com o Criador. E Jesus está inteiramente, ele tem interesse muito forte nisso, porque Jesus poderia falar assim: Zaqueu, desce depressa, vamos conversar aqui um pouco? A palavra de Jesus é: eu quero me hospedar em tua casa. Você só chama alguém para sua casa que você quer gerar intimidade, é ou não é verdade? Você só chama alguém para se hospedar na sua casa quem você quer realmente gerar intimidade. E amigo que é amigo, ele entra muitas vezes até sem bater, porque a gente já deu liberdade. E amigo que é amigo, entra e vai para a cozinha. E a cozinha pode estar bagunçada do jeito que for. Amigo que é amigo, a gente não se importa. Você nem fala assim, não repara a bagunça não. Porque ele já conhece mesmo o dia a dia seu. Porque a gente ainda tem, algum receio ainda, a gente fala: não venha na cozinha não, vem aqui na sala, e você tenta arrumar ali de forma muito rápida para tentar apresentar algo mais organizado. Mas amigo que é amigo entra mesmo e não está nem aí com a bagunça. E é essa intimidade que Deus quer ter com a gente. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e o quê? Abrir a porta, entrarei em sua casa e eu vou jantar com ele. Jesus está se convidando para jantar com você. Porque ele quer intimidade. Ele não quer algo, como a gente falou ontem, ele não quer apenas envolvimento. Ele quer compromisso. Direto. Ele quer um compromisso seu. Ele quer se envolver. Eis que estou à porta e bato. E porta tem a ver com o quê? Com oportunidade. Às vezes tudo na vida que a gente está procurando é uma porta. É uma oportunidade. Meu Deus, como poderia aparecer para mim uma porta aberta, Senhor? Tantas vezes eu bati em tantas portas e todas elas se fecharam na minha cara. Senhor, abre uma porta para mim. E Jesus apresenta uma porta. Antigamente tinham, aos mais antigos, tinha um programa chamado A Porta da Esperança. Você se lembra? Do Silvio Santos.
E aí a ideia era o seguinte: você chegava lá, mandava uma carta com um pedido para ele. Ah, eu preciso de uma bicicleta. Eu preciso de um andador, não sei, eu preciso de um tratamento. Aí meu sonho é fazer uma viagem. Aí eu queria conhecer tal artista. E diversos pedidos aconteciam ali. E aí a pessoa se apresentava à frente de uma porta e Silvio Santos anunciava, né? Vamos abrir a porta da esperança. E aí abria. E por vezes tinha alguém lá e aí a pessoa ficava completamente feliz, realizada. Outras vezes não tinha ninguém. Aí a pessoa se contentava, falava, poxa, tudo bem, fica para uma próxima, outras oportunidades virão. E aí comovia todo mundo que estava assistindo. A porta da esperança está diante de nós. Você pode ter certeza que tem alguém lá. E se for aberta essa porta, Jesus estará lá com a maior oportunidade da sua vida. Com a maior oportunidade da sua vida. É certeza que ele vai estar lá. Porque o versículo fala assim, eis que estou à porta, ele já está lá. Isso é maravilhoso. Ele já está lá e ele está batendo ainda por cima. A única diferença é a disposição do seu coração para dizer assim, Senhor, eu quero abrir essa porta. Eu quero abrir essa porta. E tem duas coisas que o texto fala. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Tem duas coisas aí. Primeiro é ouvir a voz. No começo a gente falava, no mundo, com tanta distração, com tantas ocupações, com tanto ruído, a gente às vezes não consegue ouvir a voz de Jesus. Porque a gente calou a voz de Jesus ouvindo outras vozes, ouvindo outras coisas. Ouvindo outras obras, outras anunciações. E a gente ultrapassou a voz de Jesus. Sabe por quê? A voz dele é mansa e agradável. É algo tranquilo, suave, quase que silenciosa. A voz dele é assim, a gente canta aqui, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Senhor, quero ouvir a tua voz. E às vezes, para ouvir a voz de Deus, a gente tem que parar para silenciar as coisas que estão ao nosso redor. Então o que você vai fazer? Você vai acordar de madrugada e vai orar ao Senhor, porque está todo mundo em silêncio, está todo mundo dormindo ali, você tem tempo? Amém se você fizer isso. Muito bom. É muito bom ter essa experiência. Mas não é disso que a gente está falando. O silêncio que o texto está falando é o silêncio da alma. Daquilo que nos angustia, daquilo que nos incomoda o tempo todo. Lá no Salmo 131, versículo 2, diz assim, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma comigo. Fiz calar e sossegar a minha alma, para ouvir a voz de Deus. Uma criança, ela chora, né, Dani? Até encontrar encosto na mãe, o peito ali que ampara, que sustenta, que traz segurança, conforto. E aí ela descansa. Assim somos nós, em aprender a descansar no Senhor. Porque Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em nos conhecer, em saber cada detalhe da nossa vida. Ele tem prazer, e Ele só quer uma coisa, a nossa confiança. Que Ele vai controlar tudo. E a gente não precisa ficar correndo para tentar resolver as coisas ao nosso jeito.
a gente pode recorrer a Ele e descansar nele. E a outra questão, além de ouvir a voz dele que está batendo nessa porta, é abrir a porta. E abrir a porta significa quebrantamento, significa obediência, significa humildade. Quebrantamento é nossa resposta diante dessa batida de Deus. Quebrantamento é confessar pecado. É se ajoelhar diante de Deus e pedir: Senhor, se eu tenho feito algo que tem desagradado a Ti, eu te peço perdão, eu me arrependo desse pecado. É reconhecer diante de Deus a nossa pequenez. É se negar. É o despedaçamento da nossa vontade própria. E de forma que a reação passe a estar sob o controle do Espírito Santo de Deus. Uma vez Jesus falou, lá em João 12, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma negação do eu próprio. Quebrantamento, querido, é um processo de cura que acontece em várias vezes na nossa vida. Quebrantamento é um processo que leva ao arrependimento. O arrependimento leva à confissão dos pecados e ao perdão de Deus. E quando Deus nos perdoa, nós somos libertos daquilo que nos aprisionava. E uma vez libertos, nós somos livres para amar. E se nós amamos com o amor de Deus, nós adoramos a Deus através desse amor. Que através dessa adoração gera intimidade com Deus, e Deus vai mostrar outras áreas da nossa vida que precisa de quebrantamento também. E aí o processo começa de novo. Você se arrepende, pede perdão, você é liberto, você ama mais, você adora a Deus com mais genuinidade, de forma mais genuína. E aí vai esse processo saudável. É um processo de cura. E não é um ato isolado. Quebrantamento não acontece só uma vez na nossa vida. Faz parte de toda a nossa jornada cristã. Eu quero te convidar a se quebrantar na presença de Deus. Eu quero te convidar a confessar os pecados. Quero te convidar a perceber a presença de Deus. Quero te convidar a abrir a porta, a sossegar a alma e ouvir a voz de Deus. Abaixa a tua cabeça para fazer uma oração e ora ao Senhor. Você tem esse tempo agora para falar com Ele. Deus, Ele quer se aproximar de você. E Ele já decidiu isso. Você pode desfrutar de uma vida de filho do Rei e viver além de uma vida medíocre. A presença de Deus em nós é uma cura para a nossa alma. A presença de Deus, ela traz sentido à nossa vida. A presença de Deus traz respostas que há tanto tempo nós corremos atrás e nos corroem por dentro. Provai e vede que o Senhor é bom, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. A presença de Deus nos faz irradiar a manifestação da sua gloriosa presença, da sua glória. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai irradiando a glória de Deus.
de forma que todos ao redor dele podiam perceber que ele tinha passado por um encontro com Deus. E é essa transformação que Deus quer fazer com você. Faça a tua oração agora. Fale com Deus.